Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós gostaríamos de convidar todos a nos colocarmos de pé, com autorização do nosso pastor, lermos um texto da palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 14. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 14. Quantos acharam? Amém? A palavra de Deus diz: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscámo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante dos seus exércitos, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores, porque o terror do Senhor veio sobre eles. Saquearam todas as cidades, porque não havia nele nenhuma presa. Também feriram as malhadas de gado, levaram as ovelhas em abundâncias e camelos, e voltaram para Jerusalém. É um texto curto, nós não vamos estar aqui falando exatamente de cada um desses reis, dos nomes, mas queremos trazer um pouco sobre o assunto do texto em si. Lá no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, mas eu gostaria que no capítulo de número 15, tem 2 versos, o primeiro versículo, o segundo são gloriosos, porque eles tratam do Senhor Deus falando exatamente para aquele povo que cantava a vitória, que estava alegre pela a boa mão do Senhor Deus, mas Deus chega para eles e diz: olha, cuidado, porque na verdade eu estou com vocês enquanto vocês estiverem aqui comigo. Essa vitória pode amanhã se tornar em uma derrota se afastarem da minha presença. E foi exatamente o que vai acontecer com o povo de Deus no caminhar dos próximos capítulos, não é? Aquela alegria, eles deveriam ter permanecido na presença de Deus, ter confiado no mesmo Deus que venceu essa batalha, mas lá na frente eles como que duvidam, começam a crer de que aquele mesmo Deus que venceu a batalha não pudesse vencer a próxima, não é?
E Deus se achega e diz: eu fui com vocês, continuem comigo, que eu continuarei com vocês. Certamente é o mesmo Deus, não mudou, Ele está conosco. O ano de 2020 foi um ano difícil, o de 21 está começando, parece que é um ano complicado também, mas o mesmo Deus que cuidou de nós lá, cuidará de nós no ano de 2021, e enquanto aqui nós estivermos, o Senhor Deus está cuidando de cada um de nós. Mas no verso de número 3, a palavra de Deus nos ensina que Ele chega e diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Mas quando na angústia voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o achavam. Coisa boa é nós termos esse Deus que nos socorre, mesmo quando nós não merecemos. A Bíblia Sagrada fala de que houve um período em que o Senhor Deus não estava no meio do povo, nem existia sacerdote, nem existia ensinamento, nem existia lei. Mas quando o povo de Deus gritava por socorro, Deus ia com a sua boa mão e os tirava dali. O livro de Juízes é um livro todo recheado disso, não é? Era o povo de Deus pecando, Deus castigava, eles gritavam por socorro, o Senhor Deus os socorria, daqui a pouco eles estavam pecando de novo, se afastando de novo, gritavam de novo, porque o resultado do pecado é o sofrimento, lógico, e daqui a pouco estava o Senhor Deus lá. Então nós temos esse Deus maravilhoso que lembra de nós mesmo quando nós não merecemos, e quase sempre nós não merecemos, mas Deus tem sido bondoso e misericordioso para cada um de nós. Mas o que me chamou a atenção no verso de número 3, foi quando ele fala de que não havia o verdadeiro Deus, porque pode haver um Deus sem ser o verdadeiro, nem tinha sacerdote que ensinasse, e sem lei. Quando eu ouvi esse sacerdote que ensinasse, me chamou a atenção, porque na verdade, nós temos isso de vez em quando crescendo no meio da comunidade cristã. Às vezes temos os sacerdotes, mas não são os que ensinam a palavra de Deus. É um sacerdócio que ele tende a trazer o povo para si com outras facetas, né? Com outros tipos de movimento. São sacerdotes que incentivam o povo a somente ser conduzido através de profecias, e maravilha pelas profecias, elas estão contidas na palavra de Deus, a palavra de Deus nos incentiva a crer nelas, a observá-las, a colocá-las à prova, mas nós não podemos nos conduzir por profecia. A profecia vem, a Bíblia Sagrada diz que ela nos alerta, ela nos faz às vezes mudar de rumo, ela nos traz algum entendimento diferente, ela às vezes nos consola, mas a nossa jornada para a nossa vida vem da boa palavra do Senhor Deus que já está registrada. Quando nós só caminhamos de profecia em profecia, somos tendenciosos a daqui a pouco estarmos no caminho errado, e precisamos de ter muito cuidado com isso, porque de vez em quando se levanta profetas no meio do povo de Deus que não profetizam a boa palavra do Senhor Deus. Quer ter segurança na sua vida, na minha vida, na nossa vida, andemos segundo a luz da palavra do Senhor nosso Deus. E se alguma profecia advier no culto, na nossa vida particular, ela deve ser provada pelas Escrituras Sagradas. Então, um bom sacerdote é aquele que ensina a palavra de Deus, é aquele que nos ensina a nos conduzirmos da forma tal em que a Bíblia Sagrada seja o nosso termômetro, o nosso guia de fé e de prática. Irmãos, porque o que tem surgido, né, nesses dias tão complexos, de dúvidas, de decisões, muita gente se aproveitando da boa fé do povo de Deus e se utilizando de artifícios, não é? De profetadas, de mentira, de boa fé do povo, da insegurança às vezes de muito, para conduzir o rebanho para o lado errado. Louvemos a Deus por sacerdotes, homens e mulheres de Deus. E quando eu falo de sacerdote, eu não quero só dizer o pastor da igreja, porque cada um de nós é sacerdócio real. É a palavra de Deus que assim nos incentiva, pois usemos isso para ensinar o que está descrito na Bíblia Sagrada.
e a palavra de Deus fala de que por causa desse momento o povo vinha padecendo. E quando nós chegamos no capítulo de número 14, do texto que nós lemos, aparece no meio do povo de Deus um rei em que a Bíblia Sagrada o chama de bom. Lá no verso de número 2, a Bíblia diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Veja bem que, inicialmente, aquilo que a Bíblia Sagrada chama de bom, de reto, ele vai nos demonstrar o que é no verso 3 e no verso de número 4. É porque, às vezes, nós queremos mostrar alguma coisa sem ter a prática. Queremos mostrar que somos uma árvore bonita, sem mostrar os frutos. A Bíblia Sagrada diz que, em determinado momento, o Senhor Jesus se depara diante de uma árvore muito bela, com uma sombra muito agradável, né? Irmãos, imaginem só aquele clima daquela região lá na Palestina. Papai e a mamãe estiveram lá, algumas oportunidades, no calor intenso que tem por lá. Chegar debaixo de uma árvore bela, né? Cheia de folhas, agradável, um canto bom de ficar. Mas o Senhor Jesus não foi atrás de sombra nem de água fresca, né? O Senhor Jesus foi atrás dos frutos. E chegando lá, não tendo fruto, o Senhor Jesus dá uma breve palavra, e por conta daquela palavra, toda aquela árvore bonita se desmontou. E nós precisamos ter muito cuidado para sabermos como anda a beleza das nossas árvores. Porque a Bíblia Sagrada chama de bom rei, de bom naquele momento, aquele porque Asa tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as imagens, cortou os bosques, mandou que Judá buscasse ao Senhor, seu Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Fácil de nós observarmos para que caminho nós devemos nos conduzir. O que as pessoas que têm nos ajudado, o que aquelas pessoas que têm conduzido a nação, a sociedade, a igreja, a nossa vida, no ambiente secular, no ambiente dentro dos nossos lares, têm provocado dentro desta área? Será que as pessoas que nós nos aproximamos, as pessoas com que nós estamos sendo conduzidas, aquelas pessoas que nós temos um referencial de ser uma pessoa boa, têm tido estas práticas? Porque assim como lá no capítulo de número 13 de 1 Coríntios, quando a Bíblia Sagrada trata do amor, ela não fala de uma forma assim, sem um norte, não é? Sem uma posição para seguir, mas a Bíblia Sagrada, quando fala do amor, ela diz o que é o amor, como o amor deve se conduzir, a formato que o amor deve ser. Da mesma palavra, a palavra de Deus, quando chama alguém de bom, explica por que esta pessoa é tido como uma pessoa boa. E ele diz que além das boas práticas que aquele homem tinha, porque tem gente que pode ter a boa prática e incentivar a não estar na presença do Senhor nosso Deus. Há pessoas que conseguem se conduzir muito bem no meio da sociedade, mas serem afastadas do povo de Deus, não têm interesse em se aproximar do Senhor Jesus. Porque certamente existe isso também. Pessoas que conseguem ser pessoas de bem na sociedade, ajudar o próximo, mas quando ouve falar do Senhor Jesus, se benze e sai de perto, né? Tem gente assim, nós precisamos de entender que essas pessoas estão no meio da sociedade. Mas tem também aquelas pessoas que elas são boas, elas parecem que têm tudo para estarmos próximos e bem delas, mas elas não nos aproximam do Senhor Jesus. E a trajetória da vida delas não é apontando para o Senhor Jesus e por muitas vezes apontando para si. Quando nós vamos observar João Batista, não é, aquele precursor do Senhor Jesus, seu primo, a Bíblia Sagrada fala de que quando ele aparece batizando no Jordão, as multidões vinham ter com ele. Certamente ele era um homem querido, ovacionado, era uma pessoa que tinha um destaque no meio da sociedade, era um cidadão que caminhava de forma diferente, não é? A falar da sua roupa, da sua forma de se alimentar, da sua forma de se conduzir, da segurança com que ele tinha para falar às outras pessoas. Mas quando ele é
Perguntado se era o Messias, ele diz: não, de forma nenhuma, eu não tenho dignidade nem de desatar as sandálias dele. Ele não tomou para si aquilo que não pertencia a ele, mas ele aponta para o Senhor Jesus o caminho em que deve ser seguido. Nós precisamos que na nossa jornada da vida as pessoas possam se aproximar mais do Mestre, que a nossa forma de nos conduzirmos apontem as outras pessoas a amarem mais a palavra de Deus, a serem mais crentes, a estarem mais na igreja, porque às vezes nós temos uma facilidade de atrair as pessoas para outros caminhos, né? E quantas pessoas assim procedem? Quantas pessoas às vezes atraem para si as pessoas na igreja e afastam essas pessoas do ambiente da igreja, não é? Conduzem o rebanho para outros locais e infelizmente muitas pessoas caem nesse tipo de engano e nós precisamos de ter muito cuidado. A Bíblia Sagrada fala de que aquele homem era bom porque ele incentivou o povo a buscar ao Senhor Deus, a se aproximar da lei do Senhor, a observar na palavra de Deus aquilo que era correto, e não somente aquilo que ele falava, mas através da aproximação com o Senhor Jesus, a cidade, o povo começou a se conduzir de forma correta. E a Bíblia Sagrada continua, e a Bíblia diz que no verso de número 6, que ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Veja bem que a Bíblia Sagrada fala de que ele pega o tempo em que a terra estava quieta e começa a fortificar-se, a colocar as coisas em ordem. E a Bíblia Sagrada faz com muita ênfase de que ele só conseguia edificar porque a terra estava em paz. Isso é algo que nós precisamos de ter muita convicção dentro dos nossos corações. De que nós só vamos conseguir edificar alguma coisa das nossas vidas se nós tivermos quietude. Certamente a nossa paz, ela vem do Senhor nosso Deus para as nossas vidas, porque nós somos um povo que consegue estar passando por lutas, por dificuldades, e como no Salmos número 126, conseguir cantar alegremente, agradecendo ao Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito por nós. A Bíblia Sagrada fala que aquele povo vinha voltando para uma cidade desolada, um momento tão difícil, né? Acabando um período tão grande ali, de escravidão, mas eles voltavam cantando de forma tal que as outras nações se impressionaram com a alegria que aquele povo vinha voltando. Mas também a paz, ela é algo que nós devemos promover. A Bíblia Sagrada nos ensina que aquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos. Esse é um verso, irmãos, que nós falamos muito e às vezes praticamos pouco. E nós precisamos de entender o que é ter paz, porque paz é um negócio muito bom. Olha, irmãos, se existe uma coisa boa na nossa vida, é ter paz. Irmãos, viver em guerra é uma tristeza, não é? Essa semana eu estava verificando fotografias da cidade de Hiroshima, lá no Japão, durante o período de guerra, e como ela está nos dias de hoje. Que diferença extraordinária. Esse ano passado eu tive a oportunidade de estar numa das cidades que foi do foco da Segunda Guerra Mundial, e hoje está tudo belo, né? Uma maravilha, mas as imagens do período da Segunda Guerra era só de desolação. Irmãos, nós não conseguimos edificar nada se nós não nos aquietarmos e tivermos paz. Nós não conseguiremos conseguiremos fazer isso no nosso seio familiar, no ambiente escolar, no ambiente do trabalho, nas nossas tentativas de conseguir algo nas nossas vidas, não é? Em todos os momentos da nossa vida, se nós não tivermos paz, nós não edificamos nada. Porque às vezes até conseguimos fazer alguma coisa quando estamos em guerra, mas com a mesma velocidade que se faz, se perde. Irmãos, aquele homem entendeu de que a paz que ele tinha, que ele estava usufruindo, era para dar tempo de se fortificar
na presença do Senhor, fazer com que as cidades ficassem mais fortes, porque ele sabia que mesmo estando em paz, poderia haver uma mudança no estado em que ele estava. Irmãos, nós estamos sempre na igreja, sempre ouvindo uma palavra de bênção, uma palavra de alegria, não é? Raramente nós estamos na igreja para ouvir algo difícil, algo ruim, algo pesado. Esse é um ambiente em que nós chegamos tristes e saímos alegres, em que nós chegamos às vezes decepcionados e voltamos alegres na presença do Senhor Jesus. Mas esse também é um momento de ouvirmos a verdade da palavra de Deus nos ensinar. A Bíblia Sagrada diz de que havia paz, porque era para dar tempo de edificar. Irmãos, se nós estamos tendo paz agora, nos fortifiquemos na presença do Senhor Jesus. Façamos algo para o reino. Coloquemos em nós mais carne, não é? Mais força, mais pele, mais musculatura, para podermos caminhar melhor na presença do Senhor Jesus. Muitos não estão aqui agora, porque ao longo desses últimos meses foi tirado deles a força de caminhar, porque a paz se acabou. Irmãos, quando a paz no mundo se acaba, nós temos uma paz que é gerada em nós, através do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Mas para isso nós precisamos a cada dia nos fortificar no Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada fala que aquele rei entendeu que havia paz e começa a se fortificar. E a Bíblia Sagrada diz, verso de número 7, e disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, de torres, de portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Coisa gloriosa. Esse versículo tem muita coisa boa para nós aprendermos. A primeira coisa, a Bíblia Sagrada diz de que aquele homem não descansou no momento da paz. Ele olha para o povo e diz, edifiquemos as cidades. A primeira coisa que ele diz é, nos fortaleçamos. E ele diz, cerquemo-las de muros. Primeira coisa que ele diz é, depois de edificarmos a cidade, vamos colocar aqui alguma coisa para nos certificarmos da nossa segurança. Irmãos, aonde está a nossa segurança? Em quem nós temos confiados? Quais são os muros que nós temos levantados para aquilo que nós temos edificado? Irmãos, porque edificar é algo cansativo. Quem está construindo, quem está reformando, quem já levantou alguma coisa, sabe do trabalho que dá construir, o trabalho que dá edificar. É cansativo, é trabalhoso, é dispendioso, leva embora o dinheiro, né? Leva embora um pedaço da nossa saúde, da paz, mas se tudo isso for feito e depois nós não colocarmos a segurança, nós podemos ter feito tudo e não podermos usufruir daquilo que nós fazemos. E muitos de nós, às vezes, passam por isso, não é? Nós até edificamos, mas não protegemos aquilo que nós edificamos. Nós até constituímos família, mas nos esquecemos de dar segurança para a família em que nós construímos. Nós até conseguimos um trabalho, mas não damos a devida segurança para a manutenção desse trabalho. Até somos obreiros, fomos levantados para a obra do Senhor Deus, mas não construímos muros de proteção para que o nosso nome seja a cada dia fortalecido na presença do Senhor Jesus. É por isso que Paulo ensina a Timóteo, ele diz, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, para que nada te mude da posição em que tu esteja. Nós precisamos de a cada dia ter certeza que aquilo que nós edificamos, nós também temos cuidado com segurança. Construímos um bom nome, pois cuidemos desse bom nome. Conseguimos auferir algo, pois tomemos conta daquilo que nós fizemos. Conseguimos adquirir algum patrimônio, cuide do seu patrimônio, né? Conseguiu fazer alguma coisa boa, se fortifique e tenhamos certeza que nós estamos seguros daquilo que nós construímos. Aceitamos ao Senhor Jesus, passa o tempo, não lemos,
só vemos a igreja de domingo, somos até crentes, mas falta o murozinho de proteção. Quer ver um muro bonito? É o crente que vem para a escola bíblica dominical, é o crente que vem para o culto de doutrina, é aquele crente que não se aventura por qualquer bobagem que vem se falando na vida por aí afora. Irmãos, o que eu recebo às vezes dessas correntes, não é? Corrente, irmãos, dentro de um grupo de crente, eu digo, tem alguém que o muro dele está todo furado, né? Todo vazado. Tenhamos segurança naquilo que nós fizemos. Ele diz, além de colocar o muro, coloque em cima dele uma torre, para poder vigiar aquilo que nós construímos. Vigiar, observar. Irmãos, às vezes erramos porque vigiamos pouco, não é? A Bíblia diz, vigiai e orai, para não entrar em tentação. É não cair, né? Entrar, às vezes a gente entra, mas cair é outra coisa. Às vezes até oramos, e tem muitos irmãos e irmãs de orações, mas às vezes nós esquecemos de vigiar. De vez em quando tem alguém, porque ora muito, nós temos como uma pessoa com uma espiritualidade elevada, mas aí a pessoa não vigia tanto e sai fazendo um monte de bobagem por aí afora. Então nós precisamos de ter os dois patamares bem elevados, tanto orarmos como vigiarmos para aquilo que nós estamos fazendo. Levantamos o muro, construímos, edificamos a cidade, pois comecemos a observar em volta, porque a torre nos dá a possibilidade de enxergar melhor. Irmãos, às vezes parece que a gente está com uma venda nos olhos, não é? Coisas tão simples de nós observarmos, situações que é lógico que vai dar errado, e de vez em quando nós estamos entrando como se não tivéssemos levantado uma torre de vigília. Observemos em volta como as coisas estão caminhando. Observemos quem é que está falando conosco. Observemos quem é aquela pessoa que tem trazido para nós algum ensinamento, alguma palavra contrária, algum incentivo diferente. Observemos de forma muito especial essas coisas à nossa volta. Irmãos, nós vivemos um mundo em que as informações são tão variadas de que hoje, se nós não vigiarmos, nós estaremos acreditando em todo tipo de coisa esquisita. Essa semana eu vi uma pessoa num vídeo, e eu fiquei tentando olhar, eu disse, nesse vídeo, essa pessoa ainda não era viva. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu me admirei de ver aquilo. É um programa que coloca o rosto de uma pessoa na outra. E eu digo, imagina só o tanto de gente que não cai nesse tipo de problema, porque a gente não vigia. E nós precisamos de ter cuidado com aquilo que nós olhamos, com a informação que nós recebemos, com as tentativas de coisas para nos enganar, para se fazer mal, para tirar a atenção do povo de Deus, na boa palavra do Senhor Deus, naquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado, e nós precisamos de vigiar, e a cada dia vigiar mais. Mas a Bíblia Sagrada diz, muros, torres, portas. Muros, mas temos portas. Porque às vezes também nós levantamos um muro muito grande e nos esquecemos de colocar uma porta para a gente poder dialogar com os outros, não é? Fechamos às vezes os muros e nos esquecemos de quem está do lado de fora. Ou então nos esquecemos quem está do lado de dentro. Às vezes nós nos fortalecemos e nos esquecemos de interagir com os outros. E começamos a achar que somos ou melhores ou piores, não é? Irmãos, nós precisamos de interagir com as outras pessoas. O mundo não é isolado, não é? Eu lembro que o papai sempre dizia que quando era mais novo, nunca tinha visitado outras igrejas. A Assembleia de Deus era a única igreja que nós acreditávamos que estava entrando no céu, né? Isso aqui do Montese seria a Assembleia de Deus e do Montese, para garantir que estava o céu tomado por nós. Aí nós descobrimos que, na verdade, existem também outras agremiações religiosas
que adoram o Senhor nosso Deus, louvam o seu bom nome, andam bem na sociedade e que não são primos, mas são irmãos em Cristo Jesus. Da mesma forma, nós precisamos de ter as portas para dialogarmos com as outras pessoas. Irmãos, nós não temos por nós mesmos a bênção só para nós. A bênção, ela é esparramada para todos. A Bíblia Sagrada nos ensina, quando o Senhor Jesus manda lançar a rede, eles puxam aquela rede com tantos peixes que o barco ia indo a pique, que eles avisaram e os outros barquinhos vieram e todos eles foram repletos de peixe. Irmãos, a bênção do Senhor Deus, ela é abundante para todos nós. Da mesma forma, as lutas e as dificuldades, elas são abundantes para todos nós. Ela deve ser repartida entre nós. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, porque às vezes, quando vemos os outros se aproximando com as suas lutas, nós fechamos a porta e nos trancamos dentro dos nossos belos muros, dentro das nossas belas cidades. Eu tenho visto de um tempo para cá pessoas colocar pesos em cima dos outros que não podem suportar, não é? Algumas pessoas que estão vivendo um bom momento e graças a Deus por aqueles que conseguem ter um bom momento, vivendo um bom momento, mas hoje nós temos pessoas que são nossos irmãos em Cristo Jesus, ou pessoas queridas ou familiares que têm passado por lutas, dificuldades, não sabem o que fazer e nós precisamos de ter portas de acesso para não comunicarmos para essas pessoas, porque cabe a nós encostar nelas através do poder da palavra do Senhor Jesus. Precisamos de abrir mais as portas, de dialogarmos mais, de estarmos mais próximos dos outros, principalmente daqueles que precisam de ser atingidos através da palavra do Senhor Jesus. Mas a Bíblia Sagrada também nos ensina de que ele, além de colocar as portas, ele colocou ferrolhos. Porque tem uma hora que a gente tem que fechar a porta e trancar. Do mesmo jeito que a gente tem que abrir, de vez em quando a gente tem que dizer não. E de vez em quando, além de fechar a porta na cara da pessoa, a gente tem que bater o ferrolho assim com força, para ele ouvir do lado de fora, que a gente fechou a porta e trancou ela por dentro. Irmãos, tem gente que não pode se aproximar de nós. Não é falta de amor, nem incentivo ao ódio, mas tem pessoas que não adianta nós tentarmos nos conduzir juntamente com elas. Irmãos, há pessoas que nós precisamos nos afastar, para que nós possamos de verdade edificar alguma coisa para o Senhor Jesus. Tem pessoas que nós precisamos de trancá-las do lado de fora. A Bíblia Sagrada fala que Noé passou um longo período pregando, ensinando aquele povo, falando que o Senhor Deus traria sobre aquela nação, sobre aquele povo uma chuva que iria matá-los. E a Bíblia Sagrada diz que chegou um determinado momento em que o Senhor Deus trancou Noé dentro da arca com a sua família e ele mesmo fechou a porta e a trancou. Irmãos, de vez em quando nós precisamos de trancar a porta de acesso das nossas vidas para algo que não presta. Nós temos às vezes a porta muito escancarada para muitas coisas, não é? Às vezes temos até uma boa desculpa, parece que vale a pena. Tem pessoas que às vezes nós temos dificuldades de dizer não, mas nós precisamos aprender a dizer não para determinadas coisas, não para determinadas pessoas, para que possamos ir bem na presença do Senhor Jesus. São às vezes pessoas queridas, são às vezes pessoas que nós admiramos ou admirávamos, às vezes nós temos um certo carinho por determinadas pessoas, mas nós só podemos estar do lado de pessoas que também estão do lado da palavra do Senhor Jesus. A partir do momento em que a pessoa nos desvia do caminho, é o momento de nos apartarmos. A Bíblia Sagrada fala de que Abraão chega para Ló e diz: Ló, aqui nós precisamos de nos separar, está tendo confusão entre o nosso povo. Nós somos aqui povo até que caminhamos bem junto, mas a partir de um momento os nossos pastores, os serviçais estão dando briga, estão dando choque entre si, e a Bíblia Sagrada fala de que Abraão foi de tal forma
calmo, ponderado, mas ele soube trancar tão bem a sua porta, que ele preferiu ficar no deserto, não usufruir do benefício que ele tinha, mas entendia que aquela porta precisava de ser fechada. Ele foi lá em socorro de Ló no momento da necessidade, ele estendeu a mão sobre o sobrinho dele, ele intercedeu pelo Senhor Deus por ele, mas ele entendia que não podia mais caminhar com ele. Tem pessoas em que nós vamos orar por elas, nós vamos socorrer no momento da necessidade, nós vamos aconselhá-las no momento em que precisar do conselho, mas nós não temos mais condição de caminharmos juntos, porque nós estamos caminhando para a pátria celestial e nada pode nos tirar do caminho. Irmãos, nós precisamos aprender a fechar o ferrolho de vez em quando, a fechar determinadas portas que estão abertas unicamente para nos atrapalhar, para o inimigo utilizar-se delas para nos atingir dentro das cidades em que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos tê-las fortificadas. E a Bíblia Sagrada nos ensina que assim procedendo, eles edificaram e o Senhor Deus os fez prosperar. E é interessante porque a Bíblia Sagrada diz de que ele mesmo entende, ele diz, olha, enquanto a terra é nossa, porque pode ser que amanhã não seja mais. E a Bíblia Sagrada diz que Asa tinha um exército de 300 mil em Judá, traziam lanças, mais 280 mil de Benjamim, que traziam escudos, atiravam em arcos, todos eram homens valentes. Irmãos, o problema de Asa não era a força física, ele tinha um poderio bélico, ele tinha um povo certo, ele tinha o muro levantado, as portas, torre de vigília, a tranca, mas veja bem que nem tudo que está bom continua bom. Tem coisas de que quando estão bom elas estragam, e quando estão ruins elas pioram. É ruim dizer isso, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Tem coisa que está ruim e fica bom, e tem coisas que são boas e elas ficam excelentes, não é? Tomara que aquilo de bom que o Senhor Deus tenha feito da sua vida, possa ficar a cada dia melhor na presença do Senhor Jesus. Mas tem coisas que parece que não vai mudar, mas muda, e nós precisamos de ter cuidado. Tem situações, irmãos, que nós olhamos para nós mesmos e nós estamos tão confiantes de si, que erramos. A Bíblia diz que se Asa tivesse confiado em ter 580 mil homens valentes, irmãos, imagine só nessa época, você tem um exército de 580 mil homens, e a Bíblia diz que eles eram homens valentes, dispostos para a guerra. O problema é que se levantou um outro exército com o dobro daquilo que ele tinha, e provavelmente de homens também bastante valentes. O problema é que de vez em quando se levanta problemas que eles são para além das nossas forças, situações que elas estão para além daquilo que nós sabemos resolver, para bem distante daquilo que nós temos condição de resolver nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que aquele homem Eucana estava juntamente com as suas duas esposas. A Bíblia Sagrada diz que ele adorava ao Senhor Deus todos os anos, ele dava presente, né? Ele era um marido cuidadoso, mas ele não conseguia resolver o problema de Ana. E por mais que Ana fosse alegre pelo seu marido, tinha tudo na sua presença, mas Ana tinha um problema que o Eucana não conseguia resolver. E a Bíblia Sagrada fala que Eucana chega para ela e diz, olha, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ou era um homem muito bom mesmo, ou era um camarada muito cheio de si, né? A Bíblia Sagrada fala que Ana foi chorar aos pés do Senhor nosso Deus. Ela entendia de que por mais que o marido dela fosse uma pessoa maravilhosa, que ele fosse alguém que era temente ao Senhor Deus, somente de Deus ela encontraria a resposta. A Bíblia Sagrada fala que o rei Asa, nos versículos seguintes, a Bíblia diz que ele se dispõe para a guerra, mas ele também, no verso de número 11, foi clamar ao Senhor, seu Deus. Veja bem que no verso de número 10, a Bíblia diz que então Asa saiu contra ele, ordenou a batalha junto à cidade em que ele estava. Foi corajoso. Ele olhou para o tamanho do problema
e certamente se intimidou. Tanto é que ele foi aos pés do Senhor Deus orar. Mas ele foi corajoso. Ele se levantou, mesmo sabendo que não tinha força o suficiente, mas se levantou para fazer. Irmãos, nada pode nos atrapalhar de estar na presença do Senhor Jesus, absolutamente nada. Não é a pandemia, não é a dificuldade da doença, não é a falta de emprego, não é a dificuldade, não é a incerteza do dia de amanhã. Se nós nos levantarmos com coragem na presença do Senhor Jesus, Ele nos dará a vitória nas nossas batalhas. É porque às vezes, quando nós já olhamos o problema, já ficamos com medo, não é? O medo já nos venceu antes de começar a batalha. Mas aquele homem também, além de muita coragem, de muita valentia, ele sabia buscar ao Senhor Deus. E aí faz a grande diferença de nós vencermos as nossas batalhas. Porque às vezes nós temos até a força, nós temos até a sabedoria dada por Deus, nós temos as pessoas certas, né? Nós temos a situação financeira boa, a situação intelectual, ou a boa saúde, mas nós sempre dependeremos do Senhor Deus para vencermos as batalhas. Se nós aprendermos a colocarmos na mão do Senhor Deus as nossas lutas, se aprendermos a entregar ao Senhor Deus as nossas dúvidas, os nossos momentos que nós não sabemos o que fazer, o Senhor Deus batalhará as nossas guerras e vencerá por nós. Ele se dispõe à batalha, mas ele vai buscar a presença do Senhor Jesus. Nesse momento de tanta incerteza que nós estamos vivendo, no mundo afora, nós temos uma boa certeza de que sabemos que o Senhor Deus está do nosso lado, juntamente conosco para enfrentar as batalhas que virão. Mas nos fortifiquemos. A batalha veio, mas não pegou asa desprevenido. A batalha era bem maior do que a sua força, mas não o pegou destreinado, não o pegou parado, não o pegou preguiçoso, não o pegou com os muros abertos, não o pegou sem ferrolho, sem torre, sem fortificação, sem as lanças, sem um escudo. Asa tinha tudo o que ele podia ter para enfrentar a batalha. Às vezes nós estamos diante do problema, estamos enxergando as dificuldades, sabemos das lutas que estão por vir, mas nós estamos às vezes trancados dentro do nosso mundo, não preparando nada para o dia de amanhã, vivendo da incerteza, só do medo, só esperando alguém resolver por nós, só esperando alguém acima de nós falar. Nos levantemos e sejamos corajosos na presença do Senhor Jesus, porque Ele vai nos dar vitória em todas as batalhas. Precisamos de confiar em Deus e fazer aquilo que nós devemos fazer, porque certamente o Senhor Deus quer nos ajudar em todas as batalhas. Que Deus em Cristo vos abençoe.